Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e sejam muito bem-vindos. Nós vamos continuar hoje o estudo sobre a Índia. Nós começamos a falar desse assunto no vídeo anterior, ficou muito interessante, mas nós precisamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento que nos dá grandes revelações para a nossa caminhada pessoal, social, principalmente para o nosso autoconhecimento espiritual. Lembrando para vocês que usamos o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que nos mostra que os hindus, os arianos, os israelitas e os egípcios foram degradados do sistema Capela e vieram reencarnar na Terra para continuar seu ciclo evolutivo, porque o seu planeta de origem estava passando pela transição planetária, assim como nós estamos passando agora. Vamos lembrar também que neste momento, quando a Índia se desenvolve às margens do rio Ganges, não é? Ali no norte da Índia, nós vamos perceber que lá um pouco mais ao norte, acima do Paquistão, acima das montanhas do Himalaia, depois da região do Tibete, existia uma planície onde os árias reencarnaram. Porém, os árias se espalharam e migraram para vários e vários locais. Um desses locais foi a Índia. E nós vamos ver se desenvolver, às margens do rio Ganges, uma civilização indo-ariana. Então, muitas vezes, quando a gente fala os árias, os hindus, que estão nessa região, é parte dessa civilização que se formou. Porque é preciso perceber que no princípio, há milhares e milhares de anos, nós vamos ver a formação da Terra, muitas migrações. Existiam os hindus, existiam os arianos, e existiam aqueles que se formaram na África, os povos autoctones, que se desenvolveram tal qual Charles Darwin descreveu, a partir do desenvolvimento dos símios para o primata, para o hominídeo. Existia também os lemurianos, que vieram do continente da Lemúria e migraram para os outros locais, deixando ali ainda resquícios dessa civilização na Austrália, e os aborígenes também são ainda descendentes desses lemurianos que foram submersos, não é, desse continente da Lemúria que foi submerso, ali naquele local no Oceano Índico, entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Então vamos perceber que existem muitas migrações e os povos se misturam. Os superiores que têm uma psique superior, uma psique mais desenvolvida, porque são oriundos de outro planeta, são extraterrestres que vieram em espírito reencarnar na Terra, vão dominar aqueles povos autoctones, aqueles povos que eram mais primitivos, que vieram da origem dos símios, principalmente porque já têm um conhecimento técnico mais avançado. E ali no Ganges vai se desenvolver uma civilização muito rígida, de valores tradicionais, que vem do pensamento indiano, já ainda ligado à Capela, que traz na sua lembrança cósmica, no seu corpo astral, essa lembrança do passado espiritual, e que muitas vezes se consideram superior aos outros povos. Nós vamos observar que na Índia existe parte da Índia de pessoas com pele mais clara e pessoas com pele mais escuras. Isso ainda é observado na Índia atual, porque teve uma influência também desses árias que eram brancos, alourados, os olhos claros,
e se misturaram com aqueles que têm pele mais escura, que eram autoctones, e também com os hindus, não é? Então nós vamos ter ali povos de pele mais clara, de pele mais escura, da psique mais simples, e outros que têm já uma maldade, porque quando os árias vieram para cá, os hindus, eles vieram para cá, eles trouxeram a maldade no seu coração, fruto desse desenvolvimento que já tinham lá em outro orbe, enquanto essas pessoas que se desenvolveram no planeta eram pessoas mais simples, mais humildes, mais fáceis de dominar. É como hoje nós temos pessoas no nosso planeta com maldade no coração, que fazem jogos políticos e aí sabem manipular, ao passo que algumas pessoas mais simples são manipuladas por essas outras, maliciosamente atuam no orbe. E como esses povos vieram de um planeta anterior, esse planeta anterior estava da mesma forma que nós estamos hoje e foram degradados exatamente por ter uma moral ainda não muito elevada, por estarem no seu planeta de origem causando problemas evolutivos àqueles que tinham um coração puro. Eles saíram degradados e vieram para a Terra. Então aqui nós temos que perceber essa formação, não é? Em que alguns povos são dominados por outros. Então, nós vamos ver acontecer aqui uma formação de classes sociais sem nenhuma mobilidade, que é o sistema de castas. Para falar do sistema de castas, nós vamos observar um pouco sobre como se formou a Índia. São alguns períodos que nós reconhecemos na história da Índia. Os períodos são basicamente esses. O período védico, que é o mais antigo, o momento em que os Vedas passaram de forma oral entre as pessoas, e o conhecimento védico milenar vai surgindo, vai fundamentando essa filosofia, essa religiosidade. Depois tem um período épico, que a gente considera fruto também dos textos do Mahabharata, que eu já falei para vocês em vídeo anterior, que é o grande poema épico que fala sobre os diálogos entre Krishna e Arjuna, esse período. E depois tem o período brahmânico e depois o período búdico. Na minha pesquisa, nós vamos ver o seguinte: no período védico, 1500 a.C. até 500 a.C., não é? É um período indiano conhecido como o Védico. A casta superior, ocupada pelos brahmanes, líderes religiosos do povo indiano, relativa ao período descrito no Mahabharata, Ramayana e Puranas, epopeias e escritos mitológicos 300 anos antes de Cristo e transcritos para Nagari entre os séculos 3 antes de Cristo e 4 depois de Cristo. Então é esse período aqui, está falando do período védico e do período épico. O período védico é a construção dos grandes Vedas e o período épico é a citação de várias histórias sobre guerras, sobre ocupação desse povo aqui. O período brahmânico, antiga filosofia religiosa, espinha dorsal da cultura das civilizações. Então, quer dizer, aqui vai surgir toda uma estrutura ligada à religião e à filosofia, que vai dar origem depois ao hinduísmo, que é a terceira religião mais seguida no mundo. A primeira, o cristianismo, a segunda, o islamismo e a terceira, o hinduísmo. E esse hinduísmo vai beber nessa filosofia brahmânica. Então, o brahmanismo vai dar origem ao hinduísmo, tá? E depois o período búdico, que é a doutrina trazida por Siddhartha Gautama, o Buda, que quer dizer o iluminado, mas que nós vamos falar em vídeo posterior, o período búdico. Então vamos ver como é esse período brahmânico. Brahma seria o Deus criador do universo.
O Deus criador do universo teria também dois outros deuses menores, que nós vamos chamar de Vishnu e outro de Shiva. O Brahma era o criador e o Vishnu era um deus responsável pela manutenção do cosmos. É um deus conservador que mantém a ordem cósmica. E o Shiva, outro deus, que é o deus da destruição. É um deus que vai causar a destruição para que a humanidade atravesse um outro ciclo. Porque, segundo o brahmanismo, a vida humana se dá em ciclos. Ao completar um ciclo, se constrói o ciclo, tem a vida, as experiências das pessoas, da humanidade, e depois o ciclo se encerra. E vem então o período de Shiva, que é o deus da destruição. Vamos perceber aqui que nós também temos uma referência assim, parecida com essa, quando nós falamos que no final dos tempos vai haver uma grande destruição do orbe, que é o período em que nós estamos atravessando agora. Então, no final dos tempos, é como se a gente estivesse no reinado de Shiva, daquele que destrói. Destrói o que é velho e depois Brahma reconstrói, fazendo com que uma nova realidade surja. Então, é preciso que Vishnu conserve, guarde, cuide, para que o ciclo se termine, para que o ciclo se estabeleça. E aí, então, vem Shiva e destrói, causando um outro momento, um outro ciclo. São cíclicos os momentos evolutivos, segundo o brahmanismo. E também existe essa questão dos três deuses formarem uma trindade. Nós também temos a nossa trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. São referências parecidas que nós vamos percebendo que, na verdade, a essência desses ensinamentos são as leis de Deus. Eles falam sobre as leis de Deus. E vamos ver mais sobre as formas que eles se apresentam. Por exemplo, o Deus Brahma se apresenta com 3 cabeças e uma 4ª cabeça. Isso quer dizer que ele pode ver com essas 3 cabeças, o passado, o presente e o futuro. E uma 4ª cabeça que olha para o que é oculto, para o que está por dentro. Então, mostrando para nós que existe um despertamento no olhar. Muitas vezes que a gente busca compreender, iluminar-se com essa percepção mais oculta do universo. É a busca espiritual daqueles que meditam. Então, Brahma vem com essa simbologia maravilhosa, mas que traz essa lógica mais profunda sobre meditar, sobre se despir, sobre enxergar com todos os olhos. Quando a gente esvazia completamente a mente, completamente vai aprofundando, a gente percebe com muito mais força tudo que está no nosso entorno. É como se a gente estivesse olhando para todos os lados, ainda que de olhos fechados. Os livros espíritas, principalmente os de André Luiz, que fala da vida após a morte, nos mostram que a visão espiritual, ela não é feita somente com os olhos da matéria, como nós experimentamos enquanto estamos encarnados. Aqueles que desencarnam e que são mais despertos espiritualmente, eles enxergam com o corpo inteiro, ainda que estejam de frente para nós, enxergam todos os lados com o corpo todo. Então, é uma dimensão espiritual do olhar e do ver mais profundamente. E é por isso que a gente tem que olhar essa simbologia indiana com muito mais profundidade espiritual do que material. Brahma ainda tem 4 braços. Em cada braço ele traz algo que simboliza essa sabedoria, como se ele pudesse manipular as forças da natureza, aquilo que nós compreendemos como fluido cósmico universal, que mantém todas as coisas no planeta e que pode ser manipulado por aqueles grandes sábios,
como Jesus, que Jesus, o governador do orbe, não é? Co-criador, em profunda sintonia com Deus. É assim que o Evangelho e o Livro dos Espíritos descrevem os Cristos, aqueles que criam junto com Deus, são co-criadores em plano maior, em total sintonia com Deus, em sintonia indescritível com a divindade. Então nós não podemos compreender tamanha sintonia, por isso que muitas vezes nós confundimos Jesus com Deus. Podemos confundir, porque estamos numa dimensão tão relativa, tão pequena, que não podemos compreender o absoluto. E Brahma traz os seus 4 braços, cada braço ele traz, cada mão que ele está numa posição de mudras, que são formas como a mão se apresenta, e cada forma de apresentação das mãos falam de uma espiritualidade, falam de uma mística que protege, não é? Uma mística que está demonstrando um lado espiritual, como Jesus também tinha formato nas suas mãos, como ele é descrito nos seus quadros, como mãos nessa posição de auxílio. Então tem assim as mudras que falam nessa posição aqui para a concentração, que trazem a concentração, e tantas outras, são muitas e muitas mudras. E aí o Brahma, ele está nessa posição das suas mãos e carrega em cada mão um símbolo importante para o desenvolvimento espiritual. Em uma das mãos ele traz uma flor de lótus. Vejam só, a flor de lótus é uma flor que traz um simbolismo espiritual muito profundo de pureza, de beleza, não é? E que conta-se, inclusive, que existiu uma batalha que Brahma venceu o seu inimigo apenas atirando a flor de lótus. E a flor de lótus é beleza, pureza, simplicidade, e que essa flor venceu a batalha. Veja bem essa referência, porque lá na frente, quando a gente estudar o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia sem atirar sem dar nenhum tiro e nem apontar canhões, nós vamos lembrar dessas referências do hinduísmo. Por quê? Porque a paz, ela não se constrói a partir de decretos de politicamente correto. A paz é construída há milênios e o homem vai se tornando pacífico a partir da sua evolução espiritual. E aí nós vamos ver aqui essa referência simbólica na flor de lótus. Em outra mão, Brahma traz uma tábua de escritura representando os Vedas, a grande sabedoria milenar da Índia, como a nos apontar a necessidade de conhecermos do conhecimento, o conhecimento a partir dos nossos estudos, do aprofundamento dos temas que são importantes para a humanidade. Então os Vedas estão em outra mão. Existe ainda uma vasilha em outra mão do Brahma. Nessa vasilha estão ali uma substância que representa a imortalidade da alma. Nessa substância onde toda a natureza se agrega. E ali na substância representada numa das mãos de Brahma é uma referência à espiritualidade, à imortalidade, às reencarnações, que estão ali representadas nesse néctar que está na vasilha que ele carrega. Em outra mão, ele traz uma Purana, que quer muito similar àquela que nós usamos como rosário para recitar as orações da Ave Maria e do Pai Nosso na Igreja Católica, como um terço, não é, como um rosário de contas, que representa ali a meditação, representa inclusive os mantras, não é? Que são músicas repetidas, que vão aos poucos abrindo os chakras e libertando ali com essa concentração plena a alma, fazendo com que as pessoas enxerguem para além
do sono da matéria, porque segundo os hindus, nós estamos dormindo o sono das ilusões. Aqueles que estão despertos já despertaram dessa ilusão da matéria e vivem na verdade, na clara evidência da vida espiritual. Então ali naquela simbologia de 4 braços, 4 cabeças, existe profundas reflexões espirituais que nós precisamos estudar, precisamos meditar para também acrescentar na nossa vida a meditação, porque nós trabalhamos muito com a oração, mas a meditação liberta muito, e a gente vai ver isso na Índia, não só liberta, como cura, não é? Nós vamos ter muitas curas a partir da meditação, da oração, do magnetismo, dos passes, como nós já trabalhamos aqui nos vídeos, quando falamos da homeopatia em outros vídeos. Então, essas são grandes revelações. Mas, por outro lado, como a sociedade se desenvolveu muito desigual e os brahmanes eram grandes conhecedores da filosofia e da sapiência, mas não tinham uma moral muito elevada, eles desenvolveram o sistema de castas. E nesse sistema de castas, eles também usam uma simbologia para justificar. Mas esse sistema de castas é muito importante, porque vai tocar em 2 pontos. Um é a questão do karma e o outro é a questão das reencarnações. Vamos então estudar como se desenvolveu o sistema de castas. Nos meus estudos aqui, o sistema de castas se desenvolveu no hino do Rig Veda, porque os Vedas, eles têm vários hinos. Um deles é o Rig Veda. E esse Rig Veda vai falar de um deus que se chamava Purusha, cujo o corpo de Purusha, seria a origem de todas as castas. E ele fala o seguinte: na boca do Deus foram criados os Brahmanes, dos braços os Kshatriyas, das pernas os Vaishyas, dos pés os Sudras e da poeira dos pés os Dalits, que não são citados nas castas. Então essas castas, que são grupos sociais, como classes sociais, elas se mantêm fixas, porque se foram criados pelo Deus, elas não se modificam, ou seja, elas são hereditárias. Todos aqueles descendentes dos Brahmanes serão Brahmanes também, e assim sucessivamente em relação às outras castas. Vejam só, porque eles acreditam que reencarnaram no local certo e não podem deixar modificar as castas, porque a sua reencarnação naquela família, naquela casta, já determina o que você vai ser sempre em toda a sua vida. Este sistema de castas vai encontrar resistência lá no budismo, porque traz a referência do livre-arbítrio. Então, se o homem tem o seu livre-arbítrio e se ele evolui, se melhora, ele pode trocar de castas. Mas os brahmanes, que estão numa hegemonia política neste momento, desenvolvem esse sistema de castas para proveito próprio, não é? E que nós vamos ver Emmanuel também fazer uma crítica sobre isso, nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, os brahmanes, na sua divisão social, eles são os religiosos, os professores, os intelectuais. Os kshatriyas são os guerreiros e os políticos. Os vaishyas são os comerciantes, artesãos e camponeses. E os sudras são os antigos escravos, são os garis, são os mendigos, artistas de rua. E os dalits, que não têm nenhuma casta, feitos da poeira, do pó, do Deus, eles são os mais sacrificados, são os que catam os cadáveres, que cuidam dos cadáveres, inclusive naquele rio Ganges, eles vão lá,
pegam os cadáveres, limpam o local, eles cuidam dos dejetos das pessoas, não é? Eles limpam as fossas secas, porque as fossas, muitas delas na Índia, são fossas secas, não são como nós temos aqui no Ocidente, não é? E nós vamos ver também eles catarem, limpar esgotos, são analfabetos, e eles são completamente humilhados nesse sistema de castas, os Dalits. Vamos ver como Emmanuel coloca aqui esse sistema de castas, inclusive demonstrando que os capelinos não cumprem a sua tarefa espiritual que vieram aqui resgatar, porque maltrataram seus semelhantes lá em Capela, e quando chegam aqui criam um sistema de castas, fazendo com que a sua reencarnação seja perdida e eles voltem no plano astral como mendigos espirituais e causam causas espirituais para a Índia, que até hoje nós vamos ver os indianos sofrendo. Vamos ver aqui o que ele fala. Olha aqui, as castas. As castas. Aspas para Emmanuel. Estas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de árias, designação original de sua raça primitiva, e o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer da sua longínqua origem, e em cujo seio não existe comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Então, quer dizer, eles afirmam ter trazido de uma longínqua origem de superioridade e usam esse discurso para oprimir os povos que estão ali naquela região, fazendo com que muitas pessoas sofram com isso. E continua Emmanuel. Olha aqui, ó. Os arianos da Índia, porém, não se compadecem das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Isso quer dizer que eles deveriam ajudar os povos a se desenvolver, não oprimi-los, ao contrário. Olha aqui, ó. Olha como ele fala aqui que os árias indianos, eles oprimiram os aborígenes. Ó. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Então, os aborígenes são considerados os párias, os impuros, não é? Como esses Dalits. Eles foram considerados impuros e sofrem muito, inclusive se aproximar de qualquer um de outra casta. Os párias são a ralé de todos os seres, são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. Vejam só como eles tratam aqui, ó, não é? Os párias, os sofredores. E aí Emmanuel fala aqui do retorno espiritual desse grupo, né, dos indianos, arianos, que estão aqui envolvidos com essa criação de opressão aos povos. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, quer dizer, os soberanos que causaram isso, né, os brahmanes, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias como mendigos desventurados. Então, quer dizer, eles retornam, reencarnam como mendigos na Índia. Tiveram a chance de auxiliar os outros povos no seu desenvolvimento, mas causaram sofrimento. E aí reencarnam sofrendo, não é? Resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto dos seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência.
Então, se hoje ainda existem pessoas nessas condições, é o resultado das escolhas anteriores em outras encarnações que retornam aí em zonas de sofrimento, não é? E ele ainda fala que é muito impressionante um povo que conhecia tanto a reencarnação fazer isso sabendo que ia resgatar de qualquer forma esse passado delituoso. Mas voltemos à questão do karma na compreensão do hinduísmo. Nesse sentido, quando a gente fala de castas, eles estão falando que as castas são karmas de cada grupo. Isso quer dizer que ele entende da seguinte forma: a reencarnação, ela traz consequências para a nova vida a partir daquilo que você construiu no passado. Mas isso não quer dizer que você vá viver exatamente o que você... Isso não quer dizer que você vá viver exatamente o que você causou. Por exemplo, um guerreiro que mata mais de 500 mil pessoas não vai voltar 500 mil vezes para ser morto em batalha. Isso aí não existe. Então, o Espiritismo, quando traz essa referência de causa e efeito, ele nos mostra que a misericórdia divina nos permite resgatar no amor aquilo que foi construído na dor. Então, é o seguinte: quando nós causamos um mal ao nosso semelhante, nos arrependemos e queremos voltar a serviço de Deus, a serviço de Jesus no amor, para resgatar os povos, porque foi isso que os capelinos prometeram na sua vinda para a Terra, para auxiliar os terráqueos a evoluírem. Então, quando nós nos propomos a fazer isso, nós temos a oportunidade de resgatar no amor aquela dor que causamos ao semelhante. É por isso que nós somos muito acostumados a ouvir no Espiritismo, assim como Jesus nos ensinou, como ele dizia, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo nos diz: a caridade apaga a multidão dos pecados. Então, quer dizer que com caridade nós podemos resgatar nossos erros do passado. Então, o karma, que seria a compreensão da lei de olho por olho, dente por dente, não existe na realidade da misericórdia divina. A misericórdia divina nos permite trazer com amor e resgatar as nossas falhas. Então, vamos começar agora a fazer algum trabalho voluntário, auxiliar as pessoas que estão no nosso entorno, para que tudo que a gente já fez, e não é pouca coisa, por isso que estamos num planeta de expiação e provas, poder ser uma garantia também de auxílio próprio, porque toda vez que auxiliamos o nosso semelhante, estamos auxiliando a nós mesmos. Então, compreender a Índia nessa dimensão maravilhosa, linda, mística, alegre, como é a Índia, não é? Esses deuses que nos trazem grandes revelações espirituais, e também trazer para cada um, para o nosso coração, essa amorosidade que pode até produzir bons frutos na nossa caminhada espiritual. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa seus comentários para a gente crescer juntos. E muito obrigado. E tem mais, se inscreve no canal. Até mais.